Coletiva de Felipe Luiz. Retorno do Flamengo ao Brasil e reapresentação. Arteta, técnico do Arsenal, fala sobre Jorginho. Ele tem outros problemas, mas pra gente nesse momento o que interessa é o cara, não é verdade, galera? Gerson. Ninguém gostou pelo jeito não, amigos. E outro, Danilo. Ele passou pela zona mista, deu coletiva, inclusive foi eleito o melhor jogador em campo ontem. Vamos falar o que ele disse. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Rapidinho é horrível, né? Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, eu peço humildemente para vocês prestarem atenção nisso, de verdade, porque há 2 partidas seguidas eu vejo muitas críticas com relação ao futebol do Gerson dentro de campo. E eu fiz uma observação e eu gostaria do terceiro jogo para comprovar isso ou não. Muitos falam, depois que o Gerson fez a renovação de contrato, ele sumiu dentro de campo. Há divergências. No jogo contra o Vasco no fim de semana, eu entendi o Gerson como muito afoito, querendo fazer mais do que era previsto ou a real função dele dentro do time, resolvendo o jogo. Não conseguiu. Ontem, ele fez como um peixe fora d'água. Ele perdeu o ar. Fato. Por quê? No primeiro tempo, até de maneira desordenada, o Gerson foi muito ao ataque. Correu muito dentro de campo. Críticas? Sim, tem. Claro que tem. Eu, inclusive, ontem na live, comentei sobre um toque de letra que ele deu no primeiro tempo, no momento totalmente inoportuno. Nem quando está 5-0 você precisa fazer isso. Desde que a jogada dê continuidade, beleza. Agora, sem um porquê, tanto que ele até errou o passe. Tá certo? Então, a observação vem no seguinte, vamos esperar o terceiro jogo para ver qual que é o comportamento desse jogador dentro de campo, porque ontem ficou nítido no segundo tempo que o gás dele acabou. Então, o que foi que eu entendi? Exatamente a proposta que o LDU tinha. Fazer o Flamengo correr no primeiro tempo para se cansar e no segundo tempo vir com tudo para cima. Isso não aconteceu por vários fatores, inclusive competência do próprio time do Flamengo dentro de campo. Mas eu acho que o Gerson, sim, caiu nessa cilada. Prova é que ele realmente não conseguiu dar continuidade a nada no segundo tempo. Ele foi no meio-campo um peso morto. Nem pro ataque ele conseguia mais chegar. Então, bora dar uma economizada em cima do Gerson. Vamos esperar um pouquinho mais, porque até então ele vinha sendo o destaque do Flamengo. E não é possível que de uma hora para outra o Gerson comece a ser criticado por as pessoas estarem entendendo que ele não está respondendo dentro de campo. A minha visão está um pouco diferente. Vamos dar essa chance pro cara, ele merece, porra. Tá certo que no momento do jogo ali a gente tá eufórico Sim. E sai falando o que quer e o que não quer, né? Claro. Mas vamos ver. Eu também não quero acreditar nessa possibilidade que ele tenha esquecido o que é jogar futebol, Não né? é? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo não venceu, mas também não perdeu o jogo de ontem, que era muito importante para nós em relação ao nosso grupo na Libertadores. Uma derrota deixaria o Fly em uma situação complicadíssima na chave. Na coletiva pós-jogo, amigos, o Felipe destacou a dificuldade de atuar na altitude e também falou sobre o seu plano de jogo. Ele disse o seguinte: sempre é muito difícil jogar na altitude de Quito. Já tomei goleadas e já venci aqui. É complicado. Todo o contexto é diferente.
A bola é mais rápida, os domínios escapam do pé. Às vezes você está acostumado a dar um passe à frente e a bola vai embora. Optamos por um plano de passes mais curtos. Sabemos que o adversário também cansa, por mais que eles já estejam aclimatados aqui. Queríamos fazer com que corressem atrás da bola, para que não tivessem o volume que fazem na casa deles. Pelo jeito deu certo, né? Deu. Bom, o Felipe também falou, amigos, sobre a atuação de alguns jogadores na partida. Vamos ver o que ele disse? Só o Bruno Henrique pediu auxílio de oxigênio, mas todos sentem. Peguei os dados do ano passado e vi os que sofrem menos. A função defensiva mais importante tinha o Gerson, que era encarregado de pressionar e ajudar o Wesley. Ele fez de uma forma incrível. Depois, com a bola no pé, ele não perde a bola. Ele foi o sacrificado pela parte física. O Everton Araújo e o Pulgar foram impressionantes. O Pulgar não errou quase nada, cobriu o campo, cortou muita bola perigosa. Ninguém é titular por acaso. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, do Ayrton Lucas. São jogadores que precisam se sentir confortáveis em campo. Bom, também perguntaram ao Felipe, amigos, sobre a ausência de Plata. Sem dúvida, essa pegou todo mundo de surpresa, né? E ele disse que sim, ele seria titular na partida de ontem se não fosse a dor que estava sentindo no joelho. Segundo o Felipe, ele seria importantíssimo na noite de ontem. Com isso, a gente não tem dúvida, né? Pelo amor. Qualquer coisa poderia ter acontecido ontem, menos o Plata não jogar. Essa aí me pegou de calça curta. Justamente o Plata, né, Tá galera? louco. Também questionaram o Felipe sobre o Ayrton Lucas, sobre a atuação do nosso lateral. Que acreditem, amigos, ele foi muito elogiado nas redes sociais, viu? E o Felipe Luiz disse o seguinte: eu já o elogiei depois do jogo contra o Vasco. O Ayrton precisava de um jogo sólido, onde ele se sentisse dono da posição, onde controlasse os tempos de ataque e defesa. Contra o Vasco, ele não errou passes, fez o time andar rápido e depois deu uma solidez defensiva para a equipe. E hoje, com um jogador com confiança e sequência, vimos o Ayrton que veio para o Flamengo e que me deixou no banco, que é capaz de chegar na seleção brasileira. Pode muito mais. Vamos pouco a pouco dando um pouquinho de confiança para ele ir evoluindo. E aí? Então, galera, eu acho que o Ayrton Lucas ontem fez, sim, um partidaço. Aliás, até calando a minha boca, porque eu sempre reclamo dele com relação à cobertura. E ontem ele foi extremamente eficiente. Outro que jogou muita bola, Everton Araújo. Futebol, o cara não precisa aparecer, ele tem que ser competente e fazer o dentro de campo que dele se espera, viu, galera? Um que pra mim esteve muito abaixo e eu não vi ninguém criticar foi o Arrascaeta. Entrou quieto, saiu calado. Isso é verdade. Galera, ontem, só mais uma coisinha para finalizar a entrevista do Felipe Luiz. Ontem o Carlos trouxe uma informação sobre o retorno de Vitor Hugo ao Flamengo. Só que saiu na mídia uma notícia dizendo de que o jogador estava fora dos planos de Felipe Luiz. Nós até estranhamos essa informação. Só que na coletiva perguntaram ao Felipe sobre isso e ele disse o seguinte: não é verdade. Ninguém mencionou o nome de Vitor Hugo para mim. E eu falo com o Boto diariamente. Joguei com ele, gosto dele, é um meia que não perde a bola. Ele foi titular do Flamengo em 22 e 23 com o Sampaoli, perdeu espaço em 24 e optou por sair. Não é verdade que ele está fora dos planos. Claro que virão reforços, jogadores que virão para ajudar, outros que não estão tendo espaço vão sair. Esse é o ciclo do futebol. O importante é que temos um elenco bem compensado em todas as posições. A única coisa que eu tenho a acrescentar com relação ao Vitor Hugo é o seguinte, amigos. Quando ele era titular do Flamengo ou aparecia em várias partidas, ele nunca teve uma posição fixa. Colocavam ele para jogar em tudo quanto era parte do campo, do meio-campo, do meio-campo para frente. E isso, quer queira, quer não queira, influencia no futebol do jogador. Por quê? Porque ele não tem uma posição fixa para jogar. Mas o futebol hoje é assim. Só que as características de um jovem têm que ser guardadas com um certo receio e cuidado, né?
Quando não fazem isso, fica muito complicado. Eu espero que com esse retorno dele, o futebol evolua e apareça. É um grande jogador. Bom, galera, e com o empate de ontem, a situação do Flamengo é a seguinte: continuamos em terceiro com 4 pontos, mas mantivemos aí a distância de 1 ponto da LDU. Agora é o que nós falamos na live ontem, é ir atrás desses pontos seguintes, jogar sério e vencer, né? Com certeza, Ju. Agora, no retorno, o importante é o Flamengo fazer os pontos necessários. Lembrando, hein? Primeiro jogo já é contra o Central Córdoba na Argentina. Então, o Flamengo vai ter as 2 últimas partidas em casa. E fora os jogos do próprio Flamengo, vão ficar de olho no LDU e Córdoba. Esse jogo pode ser decisivo para as pretensões do Mengão. E seguindo com as notícias, depois de 14 anos, Danilo reestreou na Libertadores. Eita! Estava afastado por contusão, ele não fez as primeiras 2 partidas do Mengão, galera. E detalhe, hein? Ganhou como melhor jogador em campo escolhido pela Conmebol. Justo? Claro que é justo. Para mim, Danilo joga muita bola. Eu vou ser sempre meio complicado de criticar ele, porque gosto dele, não tem jeito. Aí, ele foi perguntado sobre, primeiro, ter recebido a premiação. Ele disse o seguinte: prefiro muito mais os 3 pontos. Enalteceu o coletivo. Falou, eu não ganhei, nada sozinho. Eu ganhei pelo conjunto, pelo time. Parabenizou, inclusive, a equipe que, segundo ele, soube sofrer. Mas também fez questão de dizer que, em dados momentos, a equipe parece um pouco imatura. Por quê? Porque o Flamengo, muitas vezes, tem a chance de matar um jogo e não mata. Então, tem que crescer nesse aspecto para buscar os resultados e atingir o objetivo, que é fazer gols e ganhar os pontos. Ele acha o seguinte, que isso tem que ser melhor trabalhado dentro do Mengão. Não desqualificou ninguém, porém o recado foi dado. E com razão, até porque a gente teve oportunidades, poderia ter saído com os 3 pontos. A gente não conseguiu. E ele ainda, na visão do segmento da competição, afirmou o seguinte: o Flamengo tem condições de, tanto dentro de casa quanto fora, ganhar e conseguir a classificação. Não quis fazer nenhum tipo de projeção com relação até onde o Mengão vai. Ele falou, primeiro, vamos sair da fase de grupo. Daí pra frente a gente começa a pensar. Pés no chão, porém, jogando muita bola como sempre. Assim é, né? Né? Bom, galera, seguindo com as notícias após o jogo de ontem, o Flamengo retornou para o Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã de hoje, pouco antes ali das 7 horas da manhã. Alguns jogadores pararam para tirar fotos e dar autógrafos a alguns torcedores que lá estavam presentes. A reapresentação do elenco está marcada para amanhã à tarde no CT, de olho no próximo compromisso do Flamengo, que será no domingo diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Flamengo na Libertadores, assim como o Carlos disse, também será fora de casa, amigos, no dia 7 de maio contra o Central Córdoba, na atropelei Argentina. Com a notícia. Pois é, Bom, tá desculpa. Atrapalhando tudo. Mas o foco agora, né, galera, é o jogo contra o Corinthians no domingo. Então, vamos que vamos, porque as obrigações não param, galera. Não param, né? Aliás, a cada dia vai se aproximando do Mundial, as competições começam a se afunilar. Tem Vamos, Copa Flamengo. do Brasil no início do mês. Sim. Ai, 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 ai. Verdade. E seguindo com as notícias, ontem o Arteta, técnico do Arsenal, falou sobre Jorginho e os outros contundidos que o time tem. Mas, para nós, o que interessa é a situação do Jorginho, até porque todo mundo sabe, ele é o alvo número 1 do Flamengo, inclusive para a disputa do Mundial. E galera, por palavras dele, a gente tem que ficar esperto. De verdade, o Arsenal trabalha com a hipótese de não contar mais com o jogador para o restante do campeonato inglês. Apesar de internamente o departamento médico entender como o jogador apresentar evolução, ele disse que é passo a passo, porque foi algo sério e deve ser tratado com muito cuidado. Existe a chance de ele ainda retornar, mas eles preferem adotar o sistema de cautela com relação ao jogador.
E o Flamengo que fique de olho, porque se o jogador não conseguir retornar antes do final do campeonato inglês, não sei se vai ter muita significância a contratação desse jogador, que vai ter um salário que é uma fortuna e o objetivo principal seria o Mundial, né? Ah, pelo amor de Deus, que o Flamengo não faça uma loucura dessa de contratar um jogador contundido, pelo amor de Deus, né? Vamos ficar de olho na situação porque interessa ao Arsenal, claro, mas também interessa muito a nós, né? Muito, muito, muito. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.